Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada Eletrônica, o único canal que ajuda estudantes a definirem e construírem uma carreira na área de eletricidade. Se você não me conhece, meu nome é Lucas e eu já tenho quase 10 anos de estudo aí dentro das áreas de tecnologia, eletricidade, eletrônica, mecatrônica, entre outras. E eu falo muito sobre isso aqui no canal. Inclusive, eu criei um programa, uma mentoria, onde eu consigo ajudar estudantes nessa definição e na construção de carreira, passando por vários pilares que compõem essa construção, essa definição e essa construção de carreira de fato. A gente está na nossa primeira turma, eu tenho 3 alunos no momento e a gente está desenvolvendo alguns projetos bastante interessantes, porque eles são importantes no seu desenvolvimento para que você consiga entender como cada área de tecnologia atua de fato e assim você conseguir definir qual é a mais apropriada para você. Eu defendo bastante isso de você ter a experiência com a área antes de você decidir o que você quer cursar, ao invés de ir diretamente para a engenharia. Lá dentro a gente passa por diversos pilares de definição e construção de carreira em si, e um desses pilares que são importantíssimos é desenvolver um projeto em cada uma das áreas de tecnologia que a gente fala aqui no canal. Se você não sabe ainda, é basicamente eletricidade, eletrônica, mecatrônica, automação, robótica e também computação. A gente faz cerca de 5 projetos lá dentro. Eu mostro para eles como desenvolver esses projetos, os fundamentos de cada um deles e o que você vai passar dentro de cada uma dessas situações. Falo muito sobre as matérias que você vai estudar e tudo mais para que você consiga ter mais conhecimento a respeito de cada um dos temas. Além disso, eu dou diversos outros elementos que ajudam na construção de carreira, como construção de currículo, LinkedIn, portfólio, apresentação de projetos e muitas outras variáveis que são importantes nessa definição e construção de carreira. É esse meu trabalho aqui, tentar desmistificar um pouco a diferença entre essas principais áreas da tecnologia. Hoje a gente vai falar especificamente sobre eletrônica, tá? Eletrônica foi o curso que eu fiz, que eu me formei, e é um curso assim que explora muito conhecimento relacionado a hardware e também a software. E hoje a gente vai falar sobre 4 áreas dentro da eletrônica que você pode atuar se você for para essa área da tecnologia. Então é isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje, vamos falar sobre matérias e também sobre mercado de trabalho. Mas para isso, vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês para mostrar todos os detalhes do que eu quero apresentar para vocês hoje. Ó, não se esquece, eu posto conteúdos diariamente no Instagram e também no TikTok e também às vezes aqui no YouTube, mas mais com relação a vídeos curtos no Shorts. Então, se você quiser acompanhar meu trabalho e entender um pouquinho mais do conteúdo, me segue lá no Instagram como jornada_eletrônica, a jornada underline eletrônica no Instagram e também no TikTok. No Facebook eu tenho minha página também, hoje ela se chama Engenheiros Empreendedores, porque desde o início da construção do canal ela se chamava Engenheiros Empreendedores e eu não consegui fazer a modificação depois que eu troquei o nome. Mas eu também posto conteúdo lá, se você quiser acompanhar, é só pesquisar como nome Engenheiros Empreendedores. E também aqui no YouTube tento postar vídeos, pelo menos 2 vídeos, toda semana, além dos shorts, tá? Então no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, vou compartilhar a tela do notebook, tá? E aí a gente vai falar sobre 4 áreas da eletrônica que você pode atuar, caso você queira seguir nessa linha. Então compartilhando na tela do computador aqui para vocês, vou virar para cá. Vou apresentar para vocês em quais áreas o engenheiro em eletrônica pode atuar. Galera, é interessante salientar que quando você faz um curso de engenharia de tecnologia, você acaba tendo diversas áreas para seguir. E isso é um dos lados positivos da engenharia, porque ela te dá muito conhecimento técnico em relação à tecnologia, principalmente essas áreas que eu citei aqui no vídeo. E aí você pode ter uma exploração dessas áreas muito grande. É isso que é bacana dentro da engenharia de tecnologia, e por isso que quando eu falo para quem quer seguir a área de tecnologia, que engenharia é um curso bacana para seguir, lógico, se você tiver alguns pré-requisitos antes para ir para esse curso. Então eu acredito que lá dentro você consiga ter um conhecimento tão profundo, não tão profundo, mas tão amplo, que você consegue ter várias possibilidades e abrir diversas oportunidades dentro da área de engenharia, até porque o mercado enxerga engenheiros com bons olhos. Então, por isso que normalmente quando alguém vai seguir um curso de tecnologia, cara, eu falo para tentar ir para um curso de engenharia, porque lá dentro você vai ter uma gama de possibilidades muito maior, além de ser mais reconhecido dentro do mercado de trabalho, tá? Show de bola! Vamos vir aqui para a tela do computador agora. Vou ampliar aqui a imagem e a gente consegue ver melhor. Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar aqui em quais áreas o engenheiro eletrônica pode atuar. Vocês podem me seguir no Facebook, no YouTube e também
no Instagram. Show? Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro ponto. As 4 áreas que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar sobre biomédica, equipamentos eletrônicos, telecomunicação e programação. A gente vai falar sobre esses 4 tópicos aqui dentro hoje, tá? Então a gente vai falar especificamente sobre matérias e sobre mercado de trabalho. Sobre matérias e mercado de trabalho são esses 2 pontos que a gente vai trabalhar aqui hoje. Continuando aqui, importante salientar que quando a gente fala tanto no seu desenvolvimento acadêmico quanto no mercado de trabalho em si, o que a gente tem que levar em consideração? Que todo engenheiro, isso aqui é um padrão mundial, tá, galera? Só para vocês entenderem, esse padrão que eu vou apresentar para vocês é um padrão mundial que já é apresentado nas melhores escolas de engenharia do mundo. E, inclusive, está sendo implantado onde eu fiz faculdade. Depois que eu me formei, acabaram implantando esse sistema. Basicamente, a ideia é que todo engenheiro de tecnologia, ou todo engenheiro em si, mas especificamente aqui no canal falando sobre as engenharias de tecnologia, o engenheiro precisa saber conceber, desenhar, implementar e operar sistemas e processos complexos, das mais diversas complexidades, trabalhando em equipe, em um ambiente integrado. Então, essa é a ideia do que a gente chama de CDIO, tá? Inclusive, eu tenho feito meu trabalho final da graduação em cima desse tema. O que é cada um desses temas, né? O que isso significa de fato? Que um engenheiro ele tem que saber desde elaborar a solução para um problema ou construir algo novo, criar algo novo, conceber algo novo de fato, conseguir desenhar esse sistema que ele pensa para resolver um problema ou criar uma solução nova que ele fez, então prototipar isso de fato, né? Desenhar, usar softwares e tudo mais. Implementar esse sistema que ele elaborou, então vou dar um exemplo para vocês. Hoje o meu pai ele trabalha basicamente no segmento de varejo, ele sempre trabalhou com vendas, com gerenciamento e tudo mais. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, né, uma divergência em canais omnichannel com relação a estoque de produtos. O que isso significa? Que muitas empresas hoje fazem a venda através do online, mas o produto em si está numa loja física. E aí o que acontece muito é que no processo de fabricar o produto e levar até a loja, acontecem extravios, você pode perder o produto por algum motivo. E aí a quantidade de produtos que eu tenho na loja pode ser diferente da quantidade de produtos que eu tenho ali no meu ambiente online. Então, por exemplo, falando sobre supermercados, eu falo para o meu sistema que eu tenho, sei lá, 10 açúcares lá no meu supermercado, só que na verdade eu tenho 7. E aí alguém vai lá e faz esse pedido, e não tem um açúcar. Isso vai gerar um atrito entre quem está vendendo e quem está comprando, e isso é um dos grandes problemas que o varejo tem hoje. E aí meu pai está trabalhando numa solução com relação a isso, que é basicamente a implementação de uma inteligência artificial por câmera, onde a gente consegue monitorar a quantidade de produtos que a gente tem dentro da loja e bater com o meu sistema, ou seja, comparar a quantidade de produtos que eu tenho numa gôndola ali no supermercado e ver quanto tem no meu sistema, bater esses dois valores para que a gente consiga ter essa igualdade e não tenha esses problemas de extravios, até para não gerar ruído com o cliente em si. Esse é um ponto importantíssimo e na implementação disso, né, só para que vocês entendam um exemplo, a implementação disso seria construir, né, pegar esse portfólio, esse MVP que a gente construiu, desenhar, comprar uma gôndola, colocar os produtos, colocar a câmera posicionada numa determinada situação para que a gente consiga implementar e visualizar se aquilo realmente funciona. Então é só um exemplo aqui para vocês. E operar esse sistema de fato, uma vez implementado, vai ser necessária operação, alguém vai precisar da manutenção e muitos outros detalhes. Então todo engenheiro que vai trabalhar com tecnologia ou com uma área específica precisa saber desde a concepção, desenho, implementação e operação de qualquer sistema ou processo, tá? Isso é muito importante. Dado esse contexto para vocês, vamos começar com a nossa primeira área, que é a área de aparelhos biomédicos, ou seja, a eletrônica está presente em basicamente tudo que a gente tem hoje, certo? E estando presente em tudo que a gente tem hoje, ela vai passar por todas as áreas que estão presentes e estão dentro da tecnologia, basicamente. Uma dessas áreas são os aparelhos biomédicos. Então, como a gente sabe, a área médica é uma área importante para a humanidade e tudo mais. E como ela é composta por diversos aparelhos revolucionários aí, por conta da eletrônica, a gente é um dos principais engenheiros ali a cuidar desses aparelhos, fazer manutenção e tudo mais. Quando a gente fala sobre biomédica, o que precisa ficar ciente para vocês? Existe o conhecimento tanto da eletrônica, que a gente tem na faculdade de engenharia, tá?
e é importantíssimo, óbvio, quanto o conhecimento da área médica em si, porque a gente está falando de equipamentos que vão ser projetados e vão ser utilizados para uma demanda muito específica. Então a gente precisa ter em mente esses requisitos específicos para que a gente construa esse aparelho em si. Então, dentro da engenharia de tecnologia, ou dentro da engenharia eletrônica em si, a gente tem matérias como engenharia clínica, bioengenharia, engenharia médica e princípios da engenharia biomédica. Dessas 4 que eu estou citando aqui para vocês, somente princípios da engenharia biomédica é realmente uma matéria obrigatória. E é uma matéria muito menos técnica e muito mais informativa, tá? E ela é só para você ter a ciência de que existe, de que essa é uma possibilidade dentro da engenharia eletrônica de fato, para que você consiga mais para frente, se você quiser, se aprofundar de fato. E aí o interessante é que existem outras matérias, como bioengenharia e engenharia médica, que servem basicamente para você entender. Bioengenharia, o comportamento humano referente à construção de equipamentos. Então, como um eletrocardiógrafo, por exemplo, que eu fiz um projeto desse na faculdade, funciona de fato. E aí você precisa entender tanto o equipamento em si, quanto o comportamento humano, quanto a fisiologia humana. Então, dentro dessas matérias, você vai entender sobre o corpo humano ali de forma básica, de forma resumida, o que você precisa saber, para que você consiga aplicar isso dentro da eletrônica. Então, o eletrocardiógrafo, você precisa saber ali como que você consegue medir os batimentos do coração e tudo mais, para que você consiga construir um aparelho específico para aquilo. E aí, você pode se aprofundar em qualquer parte do corpo, em qualquer parte da engenharia biomédica, em qualquer equipamento de fato, tá? Na engenharia médica, da mesma forma, a ideia é entender os equipamentos eletrônicos, como eles funcionam, porque eles funcionam daquele jeito, e todas essas matérias a gente vai ter uma mistura de entender o corpo humano e entender os equipamentos eletrônicos que são usados para a parte biomédica, tá? Existem algumas outras matérias de aprofundamento, mas isso depende muito da faculdade que você vai estudar. Aqui eu trouxe uma relação das que eu estudei, tá? Na verdade, não estudei todas essas. A engenharia clínica não foi uma matéria que eu fiz. Eu fiz bioengenharia, engenharia médica e princípios da engenharia biomédica, que era obrigatório. Mas engenharia clínica eu não cheguei a fazer. E, pelo que um professor que já trabalhou nessa área comentou, é uma área mais de gestão da área técnica mesmo ali dentro de hospitais. Então, tive um professor que trabalhou nessa área, e ele explicou um pouquinho mais que a engenharia clínica é algo mais relacionado à gestão de fato do que algo técnico. Inclusive, no dia, quer dizer, não vou dar o dia preciso, mas está programado para o dia 6/5, tá? Que é um sábado, às 3 da tarde, ou próximo disso, um podcast com 2 pessoas que trabalham na área. Uma dessas é um professor e outra é um colega meu. Então, eu vou trazer eles aqui no canal para a gente fazer esse podcast para falar especificamente sobre a área biomédica, que eles são pessoas muito mais experientes dentro desse tema. Bom, beleza. Essas são as matérias que a gente tem dentro da biomédica em si. Falando agora sobre o mercado de trabalho, tá? Como eu falei para vocês, lembre-se sempre que o contexto é conceber, desenhar, implementar e operar qualquer tipo de sistema ou processo desse caso. E aí, se a gente pensar na indústria, se a gente pensar em todo o processo industrial desses equipamentos médicos, a gente tem a fabricação de equipamentos hospitalares, então você pode trabalhar lá dentro como um engenheiro de testes, criando novos produtos, fazendo manutenção desses produtos e muito mais, tá? Então, vão existir empresas específicas que vão fabricar esses equipamentos e vão precisar de engenheiros lá dentro. Depois a gente parte para a distribuição de equipamentos hospitalares. Aqui, talvez, dentro da esteira de processos industriais, a distribuição seja o que menos você tenha que trabalhar tecnicamente ali de fato, pondo a mão na massa. Normalmente distribuidoras precisam de engenheiros que tenham conhecimento sobre aquela área específica para que consiga montar projetos específicos ou designar equipamentos para projetos específicos, tá? Isso é bastante importante, é interessante. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trabalhei na área de licitação de segurança eletrônica, então eu precisava fazer a cotação de equipamentos de sistema eletrônico, de segurança eletrônico, para licitações, né, para projetos específicos. E aí eu tinha que entender um pouco das especificações técnicas dos componentes que iam ser utilizados, o que o projeto ia necessitar de fato para conseguir fazer a cotação, mas em nenhum momento eu trabalhava calculando na prática, fazia instalação, fazia um novo produto, manutenção, nem nada disso, tá? Depois a gente parte para a instalação dos equipamentos hospitalares, ou seja, o hospital fez a aquisição de um novo equipamento, vai instalar lá, vai precisar de um engenheiro para conseguir fazer, assinar tudo, a documentação e tudo mais. Então,
Isso é bastante interessante. E por último, mas não menos importante, a manutenção desses equipamentos, que talvez aí seja uma grande área a ser explorada. Inclusive, um dos convidados trabalha nessa área, um dos convidados do nosso podcast, que vai acontecer no dia 6/5, pelo menos está programado para essa data. Importante salientar que hoje no Brasil existe curso de engenharia biomédica, mas assim, você vai encontrar pouquíssimos, dois, você consegue contar nos dedos. E naturalmente vai abranger diversas áreas, né? Então hoje a gente tem uma tendência muito grande em fazer uma composição de áreas para criar uma área específica para que trabalhe só num determinado segmento e não seja uma área geral que pode abranger diversas outras áreas como a eletrônica, por exemplo, comparando com a engenharia biomédica, tá? Então esse aqui é um ponto importantíssimo. Uma coisa que eu quero fazer com vocês, vamos sair um pouquinho aqui, e aí eu vou entrar aqui no meu portal da faculdade, tá? Só para que vocês tenham um pouquinho de noção do que a gente está falando quando a gente está envolvendo essa área de estudo. Então, entrando aqui, matriz curricular, legal. Vamos descer um pouquinho aqui para mostrar para vocês essas matérias e o que elas estudam de fato. Então, como eu falei para vocês, princípios de engenharia biomédica. Se eu clicar aqui, eu consigo ver o plano de ensino da disciplina. Abrindo aqui o plano de ensino da disciplina, vai mostrar algumas informações importantes aqui, mas o que importa para a gente o objetivo da matéria é conceituar e caracterizar a engenharia biomédica em seus principais ramos, apresentar o desenvolvimento da engenharia biomédica no Brasil, apresentar os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em engenharia biomédica no Brasil. Qual que é a ementa disso aqui? É histórico e conceitos básicos da engenharia biomédica e seus ramos, bioengenharia, engenharia médica e engenharia clínica, ou seja, a biomédica está espalhada dentro dessas três principais disciplinas. Seminários de engenharia biomédica, desenvolvimento da engenharia biomédica no Brasil. Então a ideia aqui é entender um pouco mais do contexto da engenharia biomédica, como eu falei para vocês, e não necessariamente estudar algo técnico. E aí se a gente olha aqui o conteúdo, engenharia biomédica no exterior, conceitos e definições, engenharia biomédica e seus ramos principais, bioengenharia, engenharia médica, engenharia clínica, reabilitação, informática médica, engenharia biomédica no Brasil, principais centros formadores de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, etc. Um pouquinho de introdução à fisiologia cardíaca, eletrocardiograma, conceitos básicos de instrumentação básica, introdução a sensores biomédicos e tudo mais, ou seja, aqui entrando um pouquinho mais na componentização do que é a engenharia biomédica, ou seja, de que instrumentos a gente está falando. E por último, uma apresentação ali de trabalhos, seminários, etc. Indo para uma próxima matéria, então, como vocês viram, uma matéria bastante introdutória. Se a gente olhar agora aqui nas optativas que você pode fazer, vamos pegar aqui a engenharia clínica. A engenharia clínica é uma matéria que vai estudar engenharia clínica no Brasil, no exterior, noções básicas de fisiologia médica, com foco em fisiologia cardíaca, instalações hospitalares, rede elétrica e cabine primária, gases medicinais e vapor. Então, bastante coisa aqui técnica também. Equipamentos hospitalares, gerenciamento do parque tecnológico, processos de aquisição, manutenção e controle de da tecnologia médica, ou seja, que tudo isso aqui está relacionado ao gerenciamento da parte de tecnologia de um hospital. Instalação de supervisão, segurança no ambiente hospitalar, etc. Implementação de um departamento de engenharia clínica, sistemas ao apoio do departamento de aspectos éticos e morais. Muito bacana isso aqui. Então, como eu falei para vocês, engenharia clínica é algo que vai mostrar para vocês como construir um departamento inteiro de engenharia biomédica dentro de um hospital, por exemplo. E aí você precisa passar por todos esses processos aqui que são importantíssimos. Mas como eu falei para vocês, nenhuma dessas matérias é tão aprofundada no tema, tá? Nenhuma dessas duas apresentadas até agora. Quando a gente vai para engenharia médica, vamos dar uma olhadinha aqui no plano. Abrindo o plano aqui, a gente vai trabalhar com sensores e transdutores, que é basicamente para captar os sinais do corpo humano, pressão sanguínea, som cardíacos, fluxo e volume sanguíneos, medições do sistema respiratório, sistemas de sensores químicos. Instrumentação médica, imagem médica, instrumentos clínicos e de laboratório, dispositivos terapêuticos e protéticos. Instossometria elástica, fonocardiógrafo, pneumotacógrafo, fotoplestimógrafo e outros projetos. Então, essa daqui já é uma matéria bastante técnica,
onde você vai ver diversos equipamentos médicos que você precisa saber como foi construído, qual é o funcionamento e tudo mais, como identificar imagens médicas também, instrumentação e aqui um pouco mais da parte de fisiologia. Então, essa é uma matéria muito mais técnica no caso que você vai aprender mais sobre a parte médica. E por último, bioengenharia também. Vamos encontrar aqui. Aqui, bioengenharia. A bioengenharia vai ver a origem dos biopotenciais e sistemas fisiológicos humanos, então vai estudar sobre fisiologia humana, eletrodos biopotenciais, amplificadores biopotenciais, segurança elétrica de equipamentos médicos, desenvolvimento, montagem e teste de amplificadores EG, então a gente construiu esse eletrocardiógrafo, e projetos de frutos ativos para biopotenciais. Basicamente, utilizar aí eletrodos para medir alguns comportamentos do corpo humano e com base nisso construir um equipamento elétrico, tá? Então, essas são as principais matérias que a gente tem dentro dessa área. Vou deixar aqui aberto para a gente continuar. Próximo tema, próximo passo, tá? Passando aqui, depois que a gente viu sobre biomédica, aparelhos eletrônicos, né? Aparelhos eletrônicos a gente tem diversos na sociedade e aí, consequentemente, a gente vai precisar de engenheiros trabalhando na construção desses equipamentos. E aqui eu coloquei aparelhos eletrônicos porque eu estou falando de um contexto geral, tá? A gente pode trabalhar com diversos tipos de equipamentos eletrônicos. Dentro da faculdade, as principais matérias de eletrônica que a gente tem são materiais e dispositivos. O que é a matéria de materiais e dispositivos? É uma matéria onde você vai ver conceitualmente quais são todos os componentes eletrônicos principais que são utilizados dentro dos circuitos. Não todos em si, mas a parte mais fundamental, mais baixo nível deles, tá? E entender o funcionamento deles, desde sua construção até o funcionamento deles, como um componente só, não envolvido num circuito. Essa é a ideia de entender materiais e dispositivos, tá? Depois a gente tem circuitos elétricos. Circuitos elétricos por quê? É importante a gente entender como que funciona a geração de energia de fato e como ela chega até nossa casa ou até nossas indústrias e comércios, porque essa energia vai ser utilizada dentro dos nossos equipamentos eletrônicos. Então, vem a energia por corrente alternada, a gente faz essa transformação da corrente alternada em corrente contínua e aí sim consegue construir nossos equipamentos eletrônicos e para isso a gente precisa ter o mínimo de noção básica de circuitos elétricos. Depois a gente tem a eletrônica básica, que é a eletrônica digital. Aqui a gente já envolve circuitaria, colocando os componentes em diversos tipos de circuitos e analisando seus sinais, comportamento, funcionamento e tudo mais. Eletrônica digital, que daí é uma outra vertente da eletrônica, mas também muito importante na área da tecnologia, porque permite uma evolução gigantesca dentro dessa área, devido às limitações da analógica. Eletrônica de potência, ou seja, como utilizar a eletrônica em ambientes onde vão ser utilizados equipamentos de alta potência, como que a gente consegue utilizar a eletrônica nesse sentido, e amplificadores, que também é uma outra matéria onde a gente estuda de fato o que a gente chama de amplificadores de sinais, e aí podem ser diversos outros tipos de sinais para que a gente consiga trabalhar com eles. Então, no meu caso, por exemplo, tem até aqui no canal do projeto, a gente fez um amplificador classe D, e aí a gente construiu basicamente um dispositivo que a gente entrava com o som dele, por exemplo, e aí a gente conseguiria amplificar, como se fosse uma caixa da JBL, por exemplo, tá? Só para ficar mais claro para vocês, a gente fez esse projeto, passa por várias partes, né? Passa por um projeto de equalização, depois passa um projeto de potência, então foi um projeto bastante completinho que a gente fez e foi muito interessante, inclusive no podcast que eu fiz com o Erasmo, a gente comentou um pouquinho a respeito disso, tá? O Erasmo já trabalhou com engenharia eletrônica, como tecnoeletrônica, a gente fez um podcast aqui no canal falando sobre isso, e foi algo bastante positivo, principalmente no que diz respeito de entender como é que funciona a eletrônica de fato, tá? Então, são essas principais matérias relacionadas à parte da eletrônica, dentro da engenharia eletrônica, e conhecendo toda essa base, todo esse fundamento, você tem todo o conhecimento do potencial necessário para conseguir trabalhar com diversos tipos de equipamentos eletrônicos. Lembrando que, muita gente me faz essa pergunta aqui no canal, Hux, qual a engenharia para trabalhar com a área automobilística, com a área musical, com uma área XYZ? Galera, não tem cursos específicos de engenharia para seguir um determinado tema. Existem cursos de engenharia que são totalmente generalistas e te permitem e te dão uma ampla variedade de caminhos para seguir
com o fundamento que ele proporciona. E aí, se você quer seguir um caminho específico, você vai ter que se especializar naquele caminho específico. Mas não dá para ir diretamente para ele sem ter a base antes. Então, por isso que a engenharia é muito importante. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre equipamentos eletrônicos, a gente passa basicamente pelo mesmo processo. Fabricação, distribuição de componentes, manutenção de equipamentos, manutenção e etc. Tá? Aqui você pode passar por todo o mercado, de fato vai ter área para você. Então, desde a fabricação de componentes, a criação de novos componentes, o teste de novos componentes, a distribuição desses equipamentos, a manutenção desses equipamentos também. Então, você pode trabalhar em áreas comerciais, vendendo também esses equipamentos. Aqui você vai ter todo o fundamento para conseguir trabalhar dentro dessa área de fato, com pesquisa e desenvolvimento e muito mais, tá? Indo para a nossa próxima área, seria a parte de telecomunicações. Telecomunicações hoje ela está muito presente na engenharia eletrônica, em alguns cursos mais, tá? Existem cursos chamados Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, como na UF, por exemplo, Universidade Federal de Uberlândia, e em alguns outros locais. Então a gente tem algumas matérias próprias para entender telecomunicações e como isso funciona, até porque existem processos de eletricidade por trás das telecomunicações. Inclusive, vou começar a trabalhar numa empresa, ainda na mesma área de engenharia de dados, mas é uma empresa de telecom e possivelmente eu vou dar uma passada ali nas áreas para entender um pouco mais como é que isso funciona. É uma empresa que provê principalmente fibra óptica, então nesse sentido dá para pegar uma boa experiência lá dentro e aí eu posso trazer para vocês aqui no canal. Matérias que eu tive na faculdade, tem mais matérias, tá? Fundamentos de comunicação, aqui é para entender na base, no fundamento, como é que funciona a comunicação em si, né? A telecomunicação, o envio de sinais, o processamento de sinais e o recebimento desses sinais, desde o princípio até a matemática aprofundada. Então, é uma matéria bastante complicada, mas ela é bastante interessante porque você consegue entender como é que funciona todo o processamento do sinal para que de fato você tenha uma comunicação ou uma telecomunicação. Princípios de comunicações digitais, tá? É um outro tipo de matéria que você pode se aprofundar, mas ali mais específica a comunicações digitais. Comunicação sem fio e redes também é algo que você consegue estudar dentro da engenharia eletrônica. Comunicação sem fio, por exemplo, a gente fez um projeto de simulação de um software, onde a gente construía, né, fazia toda a configuração de antenas para fazer a transmissão de um sinal móvel, né, de 4G, 5G e tudo mais. E aí a gente tem um software específico aqui que a gente conseguia montar e implementar essas antenas numa cidade, então posicionava as antenas na cidade, né, com todas as especificações certinho, a frequência de funcionamento, etc. E conseguia ver a abrangência de sinal naquela cidade de acordo com o posicionamento das antenas. Então foi um projeto bastante interessante, em que a gente partiu desde o entendimento de como funciona a comunicação sem fio, até a configuração de antenas, a construção de antenas, tipo de antenas, e por fim, como é que funcionava essa comunicação com um outro dispositivo. Aqui foi algo mais prático em si do que é apresentado em Fundamentos da Comunicação, que é um pouco mais teórico. E por último, vocês entender como é que funciona a redes de fato. Não foi uma matéria que eu fiz, era uma matéria que eu gostaria de ter feito, mas eu não fiz. Não tenho tanto conhecimento a respeito para falar aprofundadamente sobre para vocês, tá? Se a gente entrar aqui de novo no nosso portal, vamos dar uma olhadinha aqui nas matérias específicas. Ó, princípio de comunicações digitais, a gente não tem um plano de ensino. Engenharia clínica, controle, engenharia médica, instalações, instrumentação virtual, produtos, programação matemática, redes de computadores, comunicação sem fio, vou mostrar aqui para vocês. Evolução das comunicações móveis, mercado, padrões e tendências. Reutilização da frequência RF, sharing, estratégias de atribuição de canal, estratégias de handover, gerenciamento de interface, capacidade de sistema, perdas no percurso em larga escala e desempenho, modulação digital, modelos de propagação, perdas em pequena escala, diversidade de recepção de sinais. Então, tudo que está envolvido a comunicação sem fio. Então, como vocês podem ver aqui, entendimento da comunicação sem fio, planejamento de sistemas celulares, modelo de propagação de rádio móvel, propagação por multipercursor e técnicas de melhoria no canal radiomóvel, tá? Então, são algumas coisas que são ensinadas aqui dentro dessa matéria.
Objetivo: capacitar o aluno a compreender os conceitos básicos de comunicação e aplicá-los na análise e projeto de sistemas de comunicação sem fio, por meio da aquisição do conhecimento de modernas tecnologias de telecomunicações. Estudo dos sistemas de radiocomunicação celular, técnicas de acesso e modelos de propagação no ambiente móvel. E a ementa, como eu falei para vocês, é essa aqui embaixo, tá? E aqui embaixo, a gente tem aqui em cima, aliás, a gente tem redes de computadores. Redes de computadores, conceitos básicos, modelo, camada, protocolo, serviço, arquitetura, endereçamento, redes LAN, MAN e WAN. Funcionalidade específica das camadas de software de dados, conceitos básicos de computação, princípios de roteamento, protocolo IP, operação e endereçamento, protocolos TCP/UDP, protocolos TCP/IP, funcionalidades básicas. Então, é uma matéria bastante completinha aqui relacionada a redes. Para quem não sabe, redes, basicamente redes de computadores, tá? Essa é a ideia do entendimento dessa matéria. Objetivo: compreender em detalhes os componentes básicos da rede de computadores, principalmente a pilha de protocolos TCP/IP, que é o que a gente utiliza aí mais comumente, redes de computadores. Tem uma outra aqui interessante também, que é essa TV digital. Essa eu realmente nunca vi, mas é para trabalhar com televisão. Então, como eu falei para vocês, a gente não tem matérias... o curso de engenharia não é um curso que vai te dar uma propriedade para trabalhar em algo específico, mas se você escolher uma matéria, você consegue, uma matéria optativa obrigatória, que a gente chama, você consegue se aprofundar um pouco mais. Então aqui, por exemplo, fundamentos de televisão, processo de amostragem, padrão digital, processo de codificação, processo de compressão, transmissão em áudio em TV digital, arquitetura, padrões de sistemas internacionais. Então tudo que é referente a uma TV digital. Então você vai aprender a construir um sistema inteiro desse tipo aqui, ó. O objetivo da matéria é transmitir ao aluno conhecimentos teóricos e práticos sobre as características fundamentais de um sistema de televisão digital. O aluno deve ainda elaborar um trabalho sobre um aspecto atual dos sistemas de televisão digital. Bastante interessante também. Voltando para cá, é uma matéria super importante em engenharia eletrônica e elétrica. São duas matérias aí, são dois cursos que tem bastante coisa a respeito em relação a telecomunicações, tá? E aí, quem quiser seguir nessa área, é uma área bastante interessante. Não sei falar aprofundadamente sobre esse tema, porque eu nunca trabalhei na área e tudo mais. Mas agora que eu vou entrar numa empresa de telecom, talvez eu tenha um pouquinho mais de conhecimento para compartilhar com vocês. E aí, por último, mas não menos importante, na verdade aqui passando pelo mercado de trabalho, basicamente a gente tem a mesma situação, né? A diferença, galera, é que dentro do mercado de telecomunicações a gente tem um mercado mais restrito. Então a gente tem algumas operadoras específicas, a gente tem alguns provedores específicos, a gente tem algumas dezenas de empresas, mas assim, é um mercado mais específico e que vai não necessitar de menos profissionais, mas que vai ter uma demanda, uma competição muito maior para quem quiser trabalhar especificamente dentro dessa área como engenheiro de fato. Como técnico, tem uma cacetada aí de oportunidade de trabalho. Mas trabalhar como engenheiro de fato é um pouquinho mais complicado, mas existem empresas aí dentro desse ramo, inclusive eu vou trabalhar em uma delas, tá? Então você vai poder trabalhar com fabricação de equipamentos, distribuição de equipamentos, instalação de equipamentos e manutenção de equipamentos, seguindo o mesmo fluxo que a gente viu antes. E aí, passando para a nossa última área, mas não menos importante, é a programação, tá? Programação, inclusive eu fiz uma entrevista um tempo atrás, e aí estavam falando um pouquinho mais do meu background com programação, e a entrevistadora do caso, ou a maioria das pessoas que não é dessa área, não sabem que engenharia eletrônica é um curso bastante forte em programação, porque a gente acaba trabalhando bastante com hardware e software. Lógico que a gente programa mais focado em software, mais em hardware, aliás, mas a gente consegue utilizar esses conceitos para dentro de software também. E aí, quando a gente fala de engenharia de tecnologia, sem citar software e computação, ou ciência da computação, ou análise e desenvolvimento de sistemas, eletrônica, elétrica, controle de automação, mecatrônica são cursos onde você vai ter um enfoque bastante grande na parte de programação, além de ter a possibilidade de aprofundamento. Então, tirando os cursos específicos de computação, de software, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, por exemplo, eletrônica, elétrica, controle de automação e esses outros cursos são a segunda camada de cursos que te dão uma boa formação em programação. Dentro do curso a gente tem programação estruturada, orientada a objetos, então são dois estilos diferentes de programação, estrutura de dados, arquitetura e organização de computadores, né, que não é programação em si, mas é para você
compreender conceitos de arquitetura e organização de computadores, porque isso influencia na sua programação, ou pode influenciar na sua programação, e também como que funcionam os sistemas operacionais. Então, são matérias bastante interessantes aí relacionadas à programação. Programação estruturada é uma matéria onde você vai aprender o conceito de programação de fato, como é que funciona e todo o conceito básico ali fundamental necessário. Orientado a objetos é um estilo de programação um pouco diferente, onde você vai tentar deixar a programação mais de alto nível, ou seja, mais confortável com o que a gente já tem na nossa realidade, para que fique mais fácil o entendimento. Porém, da minha experiência, quando a gente trabalhou programação estruturada primeiro e orientada a objetos depois, eu senti dificuldade de entender e orientada a objetos, porque minha cabeça foi estimulada a pensar na programação estruturada. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade ali na hora de entender a orientada a objetos. Estrutura de dados, que é basicamente a continuação de programação estruturada, mas agora com algumas metodologias mais avançadas. Arquitetura e organização de computadores, que é para você entender um pouco mais de como funciona um computador, quais são as arquiteturas presentes que existem hoje, né? Como está a disponibilização de cada componente, como eles se conversam e tudo mais, até um pouquinho de programação assembler, que é a programação ali de montagem mais em baixo nível. E sistemas operacionais, para você compreender como o sistema operacional funciona de fato, como ele pega as instruções, como ele manipula essas instruções, o que ele faz com essas instruções de fato. Isso aqui é bastante interessante para a área que eu trabalho, já que a gente trabalha com dados, manipulação e processamento de dados. Então a gente precisa compreender um pouco mais a respeito de como processar dados de forma mais rápida para disponibilizar as informações e aí sim conseguir transformar isso em modelos de negócio, tá? E aí, falando um pouquinho mais de mercado e de trabalho, hoje a gente tem principalmente programação web de aplicativo, e isso está uma febre, porque muitas empresas utilizam isso, tá? Hoje em dia muitas empresas são digitais, muitas empresas se digitalizaram, então elas precisam desses programadores e está com uma demanda muito grande e consequentemente está com uma oferta muito grande, consequentemente existe uma demanda ali necessária e geralmente o mercado não encontra pela necessidade e quantidade de profissionais que ele precisam e tem uma remuneração bastante agradável nesse sentido. Existe possibilidade de você trabalhar em casa, como eu trabalhei durante um bom tempo. Existe possibilidade de você conseguir emprego no exterior, porque o pessoal contrata bastante brasileiros que sabem programar, principalmente porque o brasileiro é bem visto lá fora nesse sentido pela capacidade criativa que ele tem. A gente tem uma outra programação que eu incluí aqui, mas não deveria porque não faz parte necessariamente da programação, que é a programação de hardware. Dentro do nosso curso, a gente tem uma matéria específica para trabalhar com programação de hardware, ou seja, utilizar um sistema onde a gente utiliza a linguagem de programação para construir um hardware. Então, para construir, ao invés de utilizar um software, construir um hardware de fato, um computador ou um sistema embarcado, por exemplo. E aí a gente acaba utilizando linguagem de programação e outros conceitos que a gente aprendeu anteriormente. E existe um mercado bastante legal dentro disso aqui também para quem gosta de trabalhar com hardware. Então, você consegue trabalhar programação e hardware ao mesmo tempo. Sempre falo para vocês que a gente é um curso ali que está bem no meio entre essas duas áreas. Engenharia de dados, que é com o que eu trabalho hoje, então, engenharia de dados, para vocês entenderem um pouco mais, é basicamente entender quais são as fontes em que a empresa consome dados. Então, vou dar por exemplo. Se ela vende alguma coisa, na hora que você faz essa transação dessa venda, é um dado que vai ali para um banco de dados, por exemplo, e que a gente pode utilizar para construir análises de negócio e tentar melhorar o negócio em si, desenvolver o negócio de fato. É bastante interessante essa área. Então a gente pega as fontes, consome esses dados dessas fontes, armazena esses dados e transforma em análises, tanto para tentar entender demandas futuras, quanto para tentar entender situações passadas que aconteceram, que a gente pode melhorar, e é bastante interessante. E por último, mas não menos importante também, desenvolver um sistema de fato, programar um software, também é uma área do mercado aí bastante requisitada. Então galera, hoje eu quis trazer aqui para vocês 4 principais áreas da eletrônica, tá? Existem diversas outras que você pode trabalhar, mas aqui eu trouxe 4 para falar a respeito com vocês. E aí, se você sentiu falta de alguma, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, me segue no Instagram, me segue lá no TikTok. Eu sempre respondo os comentários que me fazem aqui no canal. Vou comentar um pouquinho mais. E acabo ajudando a galera aí nessa definição e construção de carreira de fato. E aí, quando a gente fala sobre definição e construção de carreira, passa por diversos pilares. E todos esses pilares eu tento abordar aqui no canal. Então, todo o conteúdo que você vê aqui dentro são passando por esses pilares porque eles são importantes na definição e construção de carreira de fato.
Então é isso que eu falo bastante aqui no canal, é esse projeto que eu estou construindo, que ainda está um pouquinho no começo. A gente teve nosso primeiro projeto ali, nossa primeira mentoria, e é um projeto que está sendo desenvolvido, está bastante interessante, a galera tem curtido. E quando eu abrir a próxima turma, eu comento aqui no YouTube com vocês e a gente consegue trabalhar os nossos próximos alunos. É bastante interessante, continua me seguindo, continua acompanhando o conteúdo para você que gosta de tecnologia, entender um pouco mais sobre essas áreas. E é isso, galera. Ó, não se esquece, continua me seguindo aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e também aqui no YouTube. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.